Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da semana 4 do nosso PET 5 de História. E nessa semana, nós vamos falar aí sobre o Império Romano, a terceira, fase aí da história da Roma Antiga. Lembrando aí, que nós temos a primeira fase, que é o período monárquico, a monarquia, a segunda fase, que é o período republicano, onde que os romanos começam a sua expansão territorial, e a terceira fase, a fase do império, onde Roma, vai ser governada por imperadores, o primeiro desses imperadores, o Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, que a gente já comentou aí na última aula, tá? E aí é nessa fase do império em que Roma vai ter a sua extensão, territorial atingindo aí, no ponto máximo, com terras indo da atual Inglaterra até o Oriente Médio e o norte da África, tá? Só que, essas conquistas elas acabam diminuindo aí a partir do século III, e com a diminuição dessas conquistas territoriais, o Império Romano ele passa a enfrentar vários problemas, que acabam acarretando aí, na sua fragmentação, e por fim, na sua destruição aí, no fim, dessa estrutura chamada aí Império Romano, surgindo aí uma nova forma, de se organizar aí a sociedade, que vai dar origem aí à sociedade feudal, e ao período da história que a gente conhece como Idade Média. Bom, então vamos acompanhar aí o texto, não vou ler aqui com vocês, vocês façam a leitura minuciosa, com bastante atenção aqui desse texto. Está falando aí das principais características, desse período imperial, falando aqui, desde o início, do momento em que o Otávio Augusto, se torna imperador, até, o seu fim, e os vários problemas que marcam, esse período aí da história, de Roma, tá? Então, façam essa leitura aí, bem tranquilinho, tá? É um texto até bem gostoso, de ler. E aí a gente vai, para as atividades. A primeira atividade aqui, ó, de acordo com o que foi estudado, descreva o motivo pelo qual o cristianismo representou uma grave ameaça ao estilo de vida romano antes do século III. Bom, a gente já viu, lá com os judeus, da história do povo hebreu lá, que era Roma que dominava, a região de Jerusalém, no período em que Cristo nasceu, tá? Então, o cristianismo ele se expande ali, por meio das mensagens, dos apóstolos de Cristo, após a sua crucificação, levando mensagens aí, de paz, de igualdade entre as pessoas e principalmente, o culto a um único Deus, O cristianismo é uma religião monoteísta, tá? E eles reconhecem apenas a autoridade divina, de Deus, tá? Não conhece outros deuses, não reconhece a autoridade de outros deuses, tá? Então, aqui no texto, vocês vão achar a resposta nesse parágrafo aqui, do lado, da imagem do Coliseu, que está falando, do porquê que o cristianismo representava uma ameaça, representava aí problemas para o Império Romano, tá? Pelo menos antes do século III, ou seja, no seu início, antes de existir uma igreja católica, tá? Então, por quê? Porque os cristãos eles se recusavam a servir ao exército, muitas vezes por conta das suas mensagens de paz, que eram pregadas, e não reconheciam os deuses romanos, os vários deuses romanos, inclusive o caráter divino do imperador, tá? Porque o imperador ele passou, a ser considerado ali uma figura divina, Tinha até cultos em homenagem aí aos imperadores. Então, os cristãos não dobravam o seu joelho ali reconhecendo esse caráter divino do imperador. Então, era um grande problema para o Império Romano enfrentar, tá?
Por isso que eles eram considerados aí uma grave ameaça e muitos foram perseguidos aí pelo Império Romano, né? Sendo colocados aí nas arenas de combate, né? Para lutar contra animais, né? Mesmo estando desarmados ou para lutar aí contra gladiadores, tá? E mesmo diante de toda essa perseguição, né? Mantiveram a sua fé forte, né? Até que o imperador se converteu, né? Ao cristianismo, né, e permitiu, né, que o cristianismo fosse cultuado, né, por todo o império. Atividade número 2. A máxima extensão do império propiciou riquezas e poder aos romanos por séculos, mas também foi responsável por uma grave crise administrativa. Quais motivos podem ser apontados como determinantes para essa crise no que abrange, né, o tamanho do império? Então, né, qual que era a dificuldade, né, de administrar esse grande império aí, tá? Bom, as dificuldades começam, né, quando os romanos não conseguem mais conquistar novos territórios. Isso faz com que o número de escravos, né, diminui, porque escravo era conseguido aí como sendo prisioneiros de guerra, né? E a arrecadação de impostos também diminui, né? Porque os impostos eram coletados das regiões dominadas, tá? Então, se não estava tendo mais conquistas, esses impostos aí, né, vão diminuir. E um outro problema, né, que vocês podem colocar aqui, que eu não coloquei, é a corrupção que estava instaurada dentro do território do Império Romano, tá? Então, corrupção não é invenção dos brasileiros, tá? Já existe, né, desde longos tempos aí da história da humanidade, tá? Então, isso fazia com que o dinheiro arrecadado também não chegasse até a capital do império, né? E dessa forma fosse distribuído ali para pagar o exército, né? Então aí vem um outro problema, né? Porque o exército, deixando de receber o seu pagamento em dia, passou a se revoltar, né? Não passou a fazer o serviço, né, que eles eram pagos para fazer, como proteger as fronteiras do império, né? Então, um outro fator, né, como consequência disso, foram as constantes invasões, né, dos povos germânicos nas fronteiras aí do Império Romano, tá? Porque o exército já não estava protegendo, né, como devia, não estava dando conta aí de proteger. Atividade número 3. Quem era considerado bárbaro na sociedade romana? Olha, para os romanos só existiam dois tipos de povos, né? Dois tipos de povos. Os romanos e os não romanos, né? Ou seja, os romanos, beleza, né? Era né, quem vivia dentro do Império Romano, quem seguia suas leis, quem falava o latim, né? E os não romanos eram conhecidos aí como bárbaros, né? Então, se você não falava o latim, você era não romano, você era bárbaro, né? Se você não vivia, né, sobre as leis, né, do Império Romano, não reconhecia a autoridade ali do imperador, por exemplo, você era um não romano, ou seja, um bárbaro, tá? Então, bárbaro aqui está fazendo referência aos povos que não fazem, né, parte aí da cultura, né, dos romanos. Então, os bárbaros eram aqueles povos que viviam fora das fronteiras do império e não compartilhavam da cultura dos romanos, como, por exemplo, no uso da língua latina. E atividade número 4, né? Porque os militares, a partir do século III, não eram sinônimo de proteção irrestrita ao imperador. O que que significa, né? Significa que a função do exército era de proteção ao imperador. Mas, né, a partir do século III, isso, né, não correspondia à verdade, porque vários imperadores foram assassinados, né, inclusive por membros aí da classe militar, né, que eram responsáveis pela sua proteção. E por que que isso acontecia? Porque o Estado não estava arcando com as despesas do Exército, né, como a gente já falou anteriormente. Não estava pagando, né, os soldados ali, né, de forma correta. E esses soldados, então, passou a obedecer cada vez mais quem? Os seus generais, que acabavam agindo de acordo com os interesses de quem pagava mais. Tá? Então, não significava aí que quem estivesse pagando mais era o Estado, né? Poderia ser alguém aí, um membro do Senado, né? Algum
membro daquela sociedade romana muito rico, tá? Então, aqui nós fechamos as nossas 4 atividades, bem tranquilas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem me perguntar. Como de costume, eu tenho uma aula gravada, né, sobre o Império Romano, que aborda um pouquinho aqui, né, algumas características, tá? De uma forma também bem resumida, né, do que está aqui no texto, e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês tenham interesse, né, de estarem assistindo. Mas o texto, né, apenas com a leitura dele, vocês conseguem responder, né, todas essas alternativas aqui, todas essas atividades. Então, até a nossa próxima correção, que vai ser, né, do PET 6, a semana 1. Tá? Um grande abraço, bons estudos, contem comigo.